Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais uma aulinha em sequência. Olha só, 3 semanas seguidas gravando aula, né? E vamos que vamos. Voltou aí a série Mandaloriano, né? Excelente série. Para quem não acompanha, sugiro fortemente, principalmente quem gosta de Star Wars, né? Falar sobre um tema bastante pouco comentado fora do nicho da cardiologia, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Na verdade, esse termo é o mais conhecido, mas mudou recentemente, né? Para cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. É uma doença interessante, a gente vai falar sobre ela, citar os aspectos interessantes sobre ela, tá? E vamos explicar o que aparece no nosso tema principal, que é o eletrocardiograma. Beleza? Vamos que vamos. Bom, aqui temos ventrículo esquerdo, né? Átrio esquerdo, átrio direito, uma imagem da ressonância, e ventrículo direito. Ventrículo direito com toda essa capa de gordura em volta dele, tá vendo? É isso que acontece. A gente vai explicar certinho o que vai ocorrer e o porquê que acontece isso daí. Bom, é uma doença hereditária, né? Autossômica dominante, que vai gerar uma mutação dos genes que codificam a proteína de adesão, que chamam desmossomos. Essas proteínas de adesão, elas fazem os desmossomos, né? Eles fazem uma célula estar grudada na outra. É tipo como se fosse o cimento entre as células, né? Eles fazem pequenas invaginações uma para dentro da outra, que fazem com que as células fiquem bem coesas, uma em contato com a outra, perfeito? A partir dessa mutação, né, você perde essa coesão e acaba acontecendo essa doença. A gente vai explicar direitinho aqui como é que é a sequência. Então, primeiramente, aparecem essas mutações. Bom, coloquei a musiquinha do X-Men aí. Por quê? Porque os genes são mutantes, tá? Então, a partir do momento que você tem um gene mutante aqui no ventrículo direito, gerando problema nos desmossomos, né? Coloquei aqui Wolverine, Gambit, Tempestade, Ciclope, Omega Red. Omega Red eu era fã demais desse cara, bicho. Deus me livre. Coloquei o Fera e coloquei o Magneto aí. Enfim, você tem genes mutantes, tudo isso para dizer que você tem genes mutantes que vai gerar o que a gente chama de marcação para apoptose, tá? Então, esses genes mutantes vão fazer com que essas células sejam marcadas para morrer, tá? Gerando em sequência apoptose dessas células, morte celular programada. Perfeito? Depois que ocorre essa apoptose, acaba por acontecer uma substituição fibrogordurosa, tá? Então é substituída essa parte miocárdica do ventrículo direito por gordura e fibrose, tá? Então acontece a substituição que vai gerar a doença em si, né? Isso não é da noite para o dia, tá, gente? Isso é ao longo dos anos, tá? Ele vai aparecer, na verdade, a doença vai aparecer lá na fase adulta jovem, tá? Como a gente vai descrever daqui a pouquinho. Então, vai começar essas manifestações, como eu disse, lá pela segunda e quarta década de vida, né? Paciente adulto, jovem. Vai começar sintomas de déficit de coração direito, né? Que seria edema de membros inferiores, ascite, derrame pleural, caquexia cardíaca, turgência de jugular, enfim.
E claro, a arritmia que vai ser descrita aqui em sequência. Morte súbita pode ser a primeira manifestação da doença, isso é bastante importante, tá? Porque o paciente ele pode estar bem, obrigado, tranquilo, jogando bola e simplesmente vir a falecer no meio do jogo de futebol. Lembrando que a displasia ritmogênica do ventrículo direito ela é desencadeada por atividade física, tá? Então, o paciente ele teria a contraindicação formal para isso. A frequência de causa de morte súbita em esportista justamente por causa disso, tá? Ele é desencadeada por exercício físico. Ele é muito mais frequente em caucasianos, né? Foi descoberto em italianos a princípio, e é muito mais comum do que hipertrofia septal assimétrica lá na Europa. Né? Aqui no Brasil é muito mais comum hipertrofia septal assimétrica, causando morte súbita em jovem, e na Europa é mais comum displasia ritmogênica do ventrículo direito. Tá? Coloquei um videozinho interessante, um paciente que ele já portava CDI, que é o cardiodesfibrilador implantado. É um desfibrilador para dar choque no paciente, já implantado no próprio paciente, para eventualidades como essa aqui, o paciente ter a morte súbita e ser ressuscitado pelo próprio CDI implantado. Olha, CDI implantado não, pelo desfibrilador implantado. Dá uma olhada aqui. Esse jogador aqui, ó, caiu, tá morto ali, morte súbita, arritmia ventricular. Fica prestando atenção que ele vai tomar o choque. Tomou. Já já ele vai levantar. Opa! Levanta-te e anda. De qualquer forma, isso é uma imprudência, tá? Ele não era para estar jogando bola, não. Tá? Tem que ficar contando com a sorte do desfibrilador agir no momento certo para salvá-lo, né? E, enfim, isso não é recomendado. Ele não deveria estar participando de futebol, tá bom? Seguindo, o que é e o que consiste a tal da onda epsilon. Onda epsilon é o que marca a displasia ritmogênica do ventrículo direito. E a onda epsilon é isso aqui, tá? Você tem o QRS, a onda P, o QRS, e depois do QRS você tem um segundo QRS pequenininho. Olha só, pequenininho, né? Novamente aqui, isso aqui é o que a gente chama de pós-despolarização. Como assim? O paciente ele despolariza e despolariza de novo, tá? Ele não despolariza completamente na primeira despolarizada, né? No QRS ele não consegue despolarizar todas as células e ele precisa de uma segunda despolarização, né? Que a gente chama de pós-despolarização. Isso aqui ele cursa com, primeiro, aparece esse traçado no eletro, né? E segundo, que ele vai cursar com risco de arritmia ventricular grave a partir disso, tá? A situação é muito sugestiva da doença em questão, mas ela não é patognomônica. Como assim? Tem outras patologias que podem gerar onda epsilon, principalmente sarcoidose cardíaca, tá? E, enfim, ela é sugestiva, sugere fortemente a doença, mas não fecha o diagnóstico, tá? E por que essa condição pode levar à morte súbita? Olha só, desenho, de novo. Temos aqui um coração normal, bonitinho. E aqui a sequência via feixe de His, descendo bonitinho, tranquilo, liso, né? Fácil. Porém, no paciente com displasia ritmogênica do ventrículo direito, o que vai acontecer? Vai ter uma dificuldade em descer o estímulo via região fibrogordurosa, tá? Então ele vai fácil pelo ventrículo esquerdo e vai com dificuldade via ventrículo direito. E, olhando mais de perto, vamos botar um amiguinho da lupa aí para olhar mais perto. A gente vai ter o seguinte, olha só. Muita fibrose, né? E aí pode gerar uma fibrose mais ou menos semelhante a essa característica que eu estou colocando aqui, tá? Imagina que o vermelhinho aí é a fibrose. E aí o estímulo vem. O estímulo vem bonitinho, ele vai passar por essa fibrose e aqui como não consegue progredir por aqui, ele pode fazer voltar o estímulo, entendeu? E aí, em sequência, o estímulo bater ali e voltar de novo. E aí gerar um circuito aqui dentro, tá? Esse circuito aqui é o circuito de reentrada dentro do ventrículo que pode gerar arritmia ventricular grave, tá bom? É isso que acontece. Ficou legal, né?
Bom, aqui mostrando onda Epsilon novamente, bonitinha, tá? Aqui, bem legal, tá? Um segundo QRS mesmo, né? Olha só, aqui de novo, tá em V1 também, segundo QRS. Aqui em V3 também, bonitinho, né? Novamente, V1. Sempre V1, V2, V3 e V4 são as melhores derivações para ver, mas você pode ver em todas, tá? Mas derivações que a gente chama de direita, V1 e V2 são as melhores para ver. Então, V1 e V2, bonitinho, né? Novamente, aqui está mais difícil de ver, mas em V3 dá para ver legal, ó. É tipo um serrilhadinho aqui no início, logo depois do QRS, ó. Beleza? Bom, pode acontecer também uma infiltração gordurosa no átrio, tá? Portanto, é bastante comum sinais de sobrecarga de átrio direito ou sobrecarga de átrio esquerdo, né? Pode acontecer em qualquer dos dois átrios. E arritmias supraventriculares são bastante frequentes, assim como bloqueio atrioventricular, porque podem infiltrar, inclusive, a região do 9, tá bom? Fibrilação atrial ela é mais frequente nos pacientes com displasia ritmogênica do ventrículo direito do que na população geral, tá? Bem mais frequente. Aqui, mostrando um BAV de primeiro grau e sobrecarga biatrial, tá? Ó, os dois átrios aumentados, né? E um BAV de primeiro grau que é bastante frequente. Lembrando novamente, olhando em sequência, você vê aqui o QRS logo depois do QRS, né? Então, que a gente chama de onda Epsilon, bonitinho, né? Além desse BAV de primeiro grau, mais uma sobrecarga de átrio biatrial, né? Novamente, um BAV de primeiro grau, com uma sobrecarga aqui de átrio direito predominante, mas aqui eu não tenho D2, não, tenho D2 sim. Então, sobrecarga de átrio direito predominante, mas provavelmente de átrio esquerdo tem também, tá? Principalmente aqui em V3, você vê que a base do átrio esquerdo é alargada, né? Tem outras características, tá? Devido ao acometimento de ventrículo direito, é esperado que o sistema de condução esteja comprometido. Portanto, e claro, do ventrículo direito, né? E, portanto, bloqueios de ramo direito é bastante frequente, assim como distúrbio de condução do ramo direito, tá? Então, o acometimento do sistema de condução vai levar a isso, obviamente. Esperado ainda uma inversão de onda T em derivações chamadas de derivações direitas, de V1 a V3, podendo acometer até além dessas. E quanto mais onda T invertida, até V6, por exemplo, mais grave deve ser o comprometimento do coração, tá bom? Aqui a gente vê, ó, V1, V2, V3, V4, V5, tá? Com inversão de onda T. E essa inversão simétrica, né? Que é incomum de se acontecer. Né? Você tem aqui em parede inferior também, que pode fazer parte do ventrículo direito. Novamente, V1, V2, V3, V4, V5. E arritmias, como já dito, a fibrilação atrial e bloqueios atrioventriculares são os mais comuns, tá? Lembrando que as arritmias menos graves, elas vão ser mais comuns de ser observadas, porque simplesmente porque elas não matam, tá? Então você consegue fazer o registro dessas arritmias de forma mais fácil, né? A arritmia ventricular ela é a complicação mais temida, óbvio, e é responsável pela alta letalidade, né? Pela morte súbita desses pacientes, assim como eu mostrei no vídeo que eu coloquei para vocês, tá? Bom, o padrão clássico é de taquicardia ventricular com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Olha, isso aqui vocês vão... Eu vou falar numa aula mais para frente, né? Isso aqui é bastante específico. Quem chegou até aqui no curso provavelmente vai ter interesse de saber, né, da onde essas coisas mais pontuais. Mas a gente consegue descobrir, olhando para a taquicardia ventricular, da onde que ela se originou, de que porção do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, da via de saída do ventrículo direito, enfim. A gente consegue descobrir da onde que saiu essa arritmia ventricular, tá? E a gente, baseado só no tipo da taquicardia ventricular, a gente consegue descobrir isso. Nesse caso em questão, ela é advinda do circuito de reentrada em ventrículo direito, mais comum de via de saída, tá? Que segue um padrão interessante. Ele é positivo em parede inferior, olha só,
Ele segue um padrão de bloqueio de ramo esquerdo com positividade em parede inferior, tá? E o AVR é negativo, isso é bastante incomum, tá? Novamente, positivo em parede inferior e AVR negativo com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Recapitulando, então, para terminar, a aula rápida novamente, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, ou cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, é uma doença por substituição fibrogordurosa, né, do ventrículo direito, pode inclusive acometer o ventrículo esquerdo, tá, em fases mais avançadas da doença. E ela pode levar a arritmias malignas graves, tá? A onda Epsilon sugere fortemente o diagnóstico, apesar de não ser patognomônico, né? E ela reflete potenciais de despolarização tardia, né? É esperado alterações atriais, átrio direito predominante, óbvio, e bloqueios atrioventriculares são bastante comuns também, tá? Fibrilação atrial é a arritmia mais frequente, assim como em todas as outras doenças, mas ela é mais frequente na displasia ritmogênica do ventrículo direito do que na população geral, tá? É esperado ainda um distúrbio de condução do ramo direito ou bloqueio de ramo direito, né? E inversão de onda T, principalmente de V1 a V3, podendo se estender até V6, tá? Quanto mais invertido, mais longe for essa inversão de onda T, mais grave deve ser a arritmia. Mais grave deve ser o acometimento do ventrículo direito. A taquicardia ventricular sustentada é a arritmia mais temida, tá? Obviamente, porque leva à morte súbita e se caracteriza por o que eu falei, né? Padrão de bloqueio de ramo esquerdo, frequentemente com parede inferior com QRS positivo, que fala a favor de ser originada de via de saída do ventrículo direito. Como a gente vai falar, e eu prometi falar, mais para frente para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Como diria o Yoda, né? Ele inverte as posições das palavras. Valeu!